Pessoal, boa noite. Hoje quem vai falar pra gente é a Fernanda. Ela é mestre na UFSC, né, e foi professora substituta aqui por 2 anos, né, até o fim do ano passado. Está estudando no departamento e ela tem especialidade no gênero, que é efetivamente uma lacuna do nosso departamento. Então é enriquecedor poder ter ela aqui. Queria agradecer pela tua disponibilidade. Então, Obrigada, Paulo. Obrigada pela iniciativa, pelo convite, né? Na verdade, eu estava comentando com o Paulo antes, quando eu aceitei participar, que foi lá no ano passado, eu nem tinha me dado conta do que eu estava me metendo muito bem, assim. E na verdade, o que eu vou apresentar aqui para vocês talvez seja um pouco diferente do que vocês vêm acompanhando nos encontros anteriores. Por quê? O último a apresentar foi o Fábio, né, que é uma pessoa que já está desenvolvendo pesquisa faz bastante tempo dentro da área dele, e eu não. Eu vou apresentar para vocês um momento meio que entre duas etapas, entre o mestrado e o doutorado, que é exatamente o momento que eu estou agora. Eu fiz a graduação aqui em Ciências Sociais, terminei em 2009. A minha graduação foi na Sociologia, foi entre a Sociologia e a Antropologia, mas foi muito mais voltada para a Sociologia. Por quê? Porque eu já estava interessada desde a graduação a trabalhar com a área dos estudos de gênero, que era uma área que eu conseguia mais interlocução aqui na UFPR dentro da Sociologia. Na Antropologia realmente tinha a Zanza na época, mas a gente não tinha grandes discussões tanto nesse campo. Mas, quando eu fui para o mestrado, eu resolvi que a antropologia, eu descobri que a antropologia tinha muito mais linhas de pesquisa, tinha muito mais produção dentro da discussão de gênero e acabei indo também para a antropologia. Então, o meu trabalho, ele fica sempre um pouco entre essas áreas, que são todas áreas das ciências sociais, né? Entre a sociologia e a antropologia, dialoga também com a história e dialoga principalmente de um ponto de vista que é a perspectiva da teoria feminista. O que eu vou apresentar aqui para vocês? Eu vou apresentar para vocês um projeto de doutorado que eu escrevi no ano passado e que eu submeti ao edital de doutorado pleno no exterior da CAPES, que está me torturando e que não lanço o resultado nunca. Obrigada. Mas que a ideia é fazer esse doutorado a partir do que eu comecei a pesquisar no mestrado. O que eu comecei a pesquisar no mestrado? Quando eu cheguei na UFSC, existia uma discussão grande, uma discussão importante sobre a questão do gênero e ciência. Né? Os estudos de gênero da área de ciência, foi exatamente a partir daí que eu comecei a me interessar por esse campo. E o que a gente costuma dizer quando a gente fala sobre os estudos de gênero na área de ciência? A gente diz isso, quem coloca pela primeira vez é uma historiadora americana chamada Mona Schillinger, que quando a gente faz a crítica feminista à ciência, a gente precisa olhar para 3 vertentes. Né? A primeira vertente sendo a história da ciência, ou seja, como que a história da ciência é marcada por relações de gênero. A segunda vertente sendo a institucional, ou seja, de que maneira que as instituições se constroem de forma generificada, de que maneira que os laboratórios, que as universidades, que os campos de pesquisa se constroem a partir de matrizes que são de gênero. E em último, em terceiro lugar, a gente costuma dizer que o interessante é a gente olhar para o conteúdo, né? A gente olhar para a maneira em que o que é produzido como conhecimento científico traz dentro de si um conteúdo que é generificado. De que forma que a gente pode entender isso? E eu vou ficar fazendo várias perguntas para vocês hoje, porque eu não quero fazer palestra, eu quero conversar, porque né, é sempre melhor. Um grande exemplo que a gente sempre usa quando vai falar sobre os estudos de gênero e ciência é a questão da reprodução, da fecundação. Né? Como que a gente sempre aprendeu sobre a fecundação? De que o corpo feminino, né, o óvulo, ele ficava lá paradinho, enquanto o espermatozoide ia lá, fazia aquela... A Marlene, quem já teve aula com a Marlene aqui na UFPR já ouviu essa história. Né? Ia lá, fazia todo o trabalho e o óvulo, bela adormecida, assim, né, sem fazer nada, ele era fecundado e engravidava, então todo o trabalho de atividade vinha da parte masculina. Né? O que acontece quando se faz uma crítica sobre os olhares que são lançados, por exemplo, a corpos biológicos, né, a gente percebe que esses olhares carregam consigo
valores que são de gênero, carregam consigo ideais que são de gênero. Então, o que a gente está pensando, o que eu pretendo pensar aqui, o que me interessa pensar com os estudos feministas da ciência é exatamente esse campo em que a gente pode observar o que a gente produz cientificamente, observar o que a gente produz antropologicamente a partir de um olhar feminista, a partir de um olhar que problematize as relações de gênero. Então, o meu interesse com esse projeto de pesquisa é pensar como que as relações de, como que a história da ciência, a história da antropologia especificamente, ela traz consigo uma história de relações que são também relações de gênero, que são também relações conjugais, que são também relações domésticas. Ou seja, o meu interesse nessa pesquisa é pensar o universo da ciência não só pelas universidades, pelas instituições, pelos laboratórios, mas pensar através das vidas que são vividas para produzir esse tipo de conhecimento. Eu acho que eu vou ler um pouquinho para não ficar tão perdida. Então me interessa fazer um olhar pelo avesso, me interessa estudar a história da antropologia não apenas como um conjunto de conhecimento, mas como uma produção de pessoas ao longo da história e pensar nas trajetórias de pesquisadores e pesquisadoras para entender etnograficamente a coprodução de instituições e subjetividades. Então o que eu estou interessada é entender como que ao longo da história da antropologia, no século XX, a gente coproduziu, a gente produziu ao mesmo tempo sujeitos, a gente produziu pesquisadores e a gente produziu também conhecimento. Por isso me interessa pensar as relações com o doméstico, olhar para a vida do antropólogo e das antropólogas de forma a extrapolar os diários de campo, os livros e as salas de aula, pensando nas dinâmicas generificadas de mundo que produzem o contexto necessário para essa forma de conhecer. E para isso é importante a gente entender um pouco o que quando a gente toma a ciência e a academia como um objeto de pesquisa, né, como um objeto de pesquisa antropológica, é preciso pensar na própria história dessas instituições. E a universidade, a academia como a gente conhece, ela é uma instituição eminentemente moderna. Ela tem as suas raízes que podem ser traçadas mais a instituições religiosas, né, medievais principalmente, mas o que a gente vai perceber é que ela se estabelece no seu formato moderno ao longo do século XX e ela se estabelece de uma forma bastante masculinista. Né? Até 1900, se a gente for pensar, o sistema britânico, o sistema universitário britânico, por exemplo, ele não permitia a entrada de mulheres de forma alguma nas universidades, nem como alunas, nem como professoras, de maneira nenhuma. Né? Em 1928, a Virginia Woolf escreve aquele texto bem famoso, que é um texto todo seu, em que ela critica exatamente essa exclusão das mulheres dos espaços de produção intelectual de conhecimento. Então a gente tem uma história que ela é relativamente recente, né, e que ela vai, de certa forma, produzir modelos de universidade, produzir modelos de instituições de conhecimento legítimo, que vão se reproduzir, que vão ser transportadas, que vão ser importadas para outros contextos culturais. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, o caso brasileiro, a gente tem uma importação a partir da década de 30, principalmente, que é quando a gente vai começar a ter um desenvolvimento maior das universidades do Brasil, a gente vai ter uma importação de modelos de produção de conhecimento que são, em primeira instância, franceses, depois estadunidenses, né? E isso vai acontecer em várias partes do mundo. Se a gente for ver, por exemplo, a antropologia na Indonésia e a academia na Indonésia, de modo geral, ela vai ser tributária do modelo holandês. Né? Se a gente for ver na Índia, obviamente, o modelo britânico. A gente vai ver como que esse tipo de estudo, estudar a história da antropologia e estudar a história da ciência, é estudar um objeto de pesquisa que ele não está necessariamente marcado por um lugar circunscrito geograficamente. Né? Ele não precisa estar, claro que eu posso, se eu quiser eu posso estudar só uma instituição, mas ele não precisa estar marcado por um lugar circunscrito geograficamente, pois com essa importação de modelos de produção de conhecimento, com essa produção de instituições, de formas de universidade, de formas de construir universidade, a gente tem também a importação, digamos assim, de dinâmicas, de normas institucionais, de formas de agir, de formas de se relacionar. E é isso que eu venho achando
interessante que eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês. Então, o que essa introdução nos aponta é que pensar a ciência e a academia é pensar uma cultura que se pretende internacional, que se faz em um contexto moderno de trocas globais, onde instituições e valores são forjadas e reapropriadas em diferentes contextos sociais. Apesar das diferenças entre a tradição antropológica britânica, francesa, estadunidense e brasileira de antropologia, por exemplo, é inegável que as suas dinâmicas de produção e reprodução de conhecimento guardam profundas semelhanças, tanto institucionais quanto humanas. Então, quem que são seus primeiros atores? Quem são sempre as primeiras pessoas a desenvolverem essas ciências no país, em cada um desses países? Quem que são a maioria dos pesquisadores nesses países hoje? Se a gente for ver, tanto na antropologia estadunidense quanto na antropologia brasileira, os primeiros antropólogos são pessoas autodidatas, homens de camadas abastadas, né? E hoje em dia, a grande maioria dos antropólogos são antropólogas, são mulheres. Né? Então, a gente tem uma transformação do tipo de ator que existe nesse sistema, né? Do tipo de ator que existe, né, nesses universos, que ela é mais ou menos, que a gente pode comparar mais ou menos de uma maneira global. Você consegue ver que a antropologia se feminilizou tanto no Brasil, quanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto em diferentes partes do mundo. E a gente também sabe que a antropologia tem uma origem, tem uma história, tem um ponto de partida que não é necessariamente de autoria de mulheres. E ainda no que toque a história e o gênero, é fundamental lembrar que a produção da universidade, ela é filha da própria produção da sociedade moderna como a gente entende. E uma das condições da produção dessa sociedade moderna como a gente entende é uma divisão generificada do mundo entre o mundo do privado e o mundo do público, né? Entre o mundo do doméstico e o mundo da rua, o mundo... É o que vai ser discutido pela antropologia feminista da década de 70, que é uma concepção industrial de vida, em que você separa as esferas de produção e as esferas de reprodução da vida humana. Então você coloca aquilo que é tido como feminino como relacionado às esferas de reprodução, como relacionado às esferas do doméstico, como relacionado às relações de família e de afeto, né? E você coloca aquilo como é tido como produtivo, ou seja, a produção de conhecimento, né, como relacionado às esferas que são, digamos assim, assalariadas. Né? Então a universidade ela se constrói da mesma forma que qualquer outra, da mesma forma que o Estado, da mesma forma que as empresas, que o terceiro setor, qualquer coisa assim, ela se constrói a partir dessa divisão de mundo. Ela se constrói a partir de uma ideia de que existem duas esferas que são separadas e que são necessariamente hierarquizadas. Uma depende da outra. E essa relação de dependência é muito importante quando a gente pensa nas relações de gênero. Essa simetria, como já foi apontado, se deve a uma concepção industrial que separa a vida em esferas públicas e privadas, produtivas e reprodutivas, monetarizadas e afetivas. Essa divisão traz consigo a premissa de uma relação de dependência, na qual o provedor, aquele que tem livre acesso ao público e por isso ao dinheiro, é quem sustenta o lar, ao passo que aquela que mantém a casa não é vista como contribuindo para o público, mas como dependente dele. Vários autores apontam para a supervalorização que o papel da esposa e a dona de casa acabam tomando da nossa construção da noção de mulher. Então, uma vez que a gente separa os mundos em esferas de feminino e masculino, né, e a esfera do privado se torna a esfera do feminino, o papel da esposa, o papel da dona de casa, o papel da companheira se torna extremamente importante na nossa concepção, na nossa construção do que é ser mulher nessa sociedade. A ênfase cultural sobre o papel potencial da mulher como parceira, seja sexual, afetiva, doméstica, define o gênero feminino de modo geral, de forma estereotipada e idealizada, sobrepondo-se cotidianamente aos outros papéis assumidos por essas mulheres. E não é à toa que no Brasil a gente usa mulher e esposa como sinônimos, né? Porque a gente tem, de fato, essa sobreposição de valores na hora da construção dos lugares femininos. A dependência, que é uma condição para nós infantilizada e repudiada dentro desse ideal individualista moderno, ela é categorizada como uma característica definidora do gênero feminino. Né? E o que acontece então quando as mulheres entram nas universidades? Né? As mulheres trazem para as universidades,
para as universidades exatamente esse, digamos assim, o conflito com esses ideais, né? E com a antropologia não é diferente, são essas fronteiras que a gente está falando quando a gente fala que as mulheres são, de certa forma, excluídas da universidade. Mas como a gente vem vendo, como a história da antropologia feminista vem demonstrando nas últimas décadas, apesar das mulheres não terem tido acesso à universidade formalmente, né, nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, isso nunca impediu elas de participarem, de alguma forma, do universo de produção de conhecimento. E uma das formas que as mulheres alcançam, que as mulheres logram participar desse universo de produção de conhecimento, como eu quero propor nessa pesquisa, é a endogamia. Uma das formas que as mulheres chegam a participar da produção de conhecimento é através do casamento, né? E elas chegam nas primeiras décadas do século XX, a gente pode perceber que elas chegam apenas por esse caminho, não apenas por esse caminho, mas chegam em grande parte por esse caminho, e em outros momentos elas produzem isso, em outros momentos o casamento continua sendo uma questão importante. A Marisa Correia, num livro super importante que é Antropólogas e Antropologias, ela já contou um pouco sobre essa história, né? Quando ela olha para o lugar das pioneiras da antropologia no Brasil, que são a Heloísa Alberto Torres, a Leolinda Drauco e a Emília Sinetlage, não sei como se pronuncia o nome dela, ela consegue recompor um padrão que é um padrão internacional e um padrão de relações de gênero que é internacional. A essas primeiras pioneiras da antropologia, de certa forma, o casamento lhes foi negado. São todas mulheres que dedicaram as suas vidas, de modo geral, exclusivamente à produção de conhecimento, né? Então, elas não constituíram família, não casaram, não tiveram filhos e se dedicaram com grande intensidade à produção desse lugar institucional. Isso a gente pode ver também com algumas das alunas do Marcel Mauss, né, a Germaine Tillion, sendo um dos principais exemplos, que é uma pessoa que eu vou voltar a falar um pouquinho mais pra frente, com algumas alunas do Franz Boas, mas é claro que não com todas, né? Como a gente sabe, a Margaret Mead, que é uma das pioneiras, uma das principais, foi uma das mulheres que não ficou, digamos assim, sem se casar, mas que se casou. Mas o interessante é a gente observar, quando a gente olha para muitas de algumas dessas pioneiras, é que ao passo que os seus companheiros de laboratório, os seus companheiros de instituição, os seus companheiros de pesquisa, eles não tinham a obrigação de fazer essa escolha, né, entre uma vida doméstica, entre uma vida familiar e uma vida profissional, muitas dessas mulheres se viam nessa situação de fazer essa escolha. Então, o que a gente costuma dizer é que a ruptura entre o universo feminino do doméstico para o mundo masculino e público da pesquisa era radical demais nas primeiras décadas do século XX, para que esses dois modelos de gênero pudessem ser harmonizados. Mas rapidamente se constroem novos caminhos ao longo do século XX no campo da ciência, pois, como afirma Marisa Correia, ainda que os casamentos endogâmicos, a disciplina, não sejam raros, eles são raramente tematizados no âmbito profissional. Então, muitos são os exemplos na nossa disciplina, na história da nossa disciplina, e não só da antropologia, isso é algo que está presente em toda a academia, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, de assistentes de campo que eram esposas, que eram antropólogas de menor titulação, ou que não receberam muito reconhecimento ao longo das suas carreiras. Então a gente tem, claro, a Margaret Mead e o Bateson, a gente tem o David Appiah Maybor-Lewis, no Brasil a gente tem o Darcy e a Berta Ribeiro, o Andrew e a Marilyn Strathern, depois o Andrew Strathern e a Pamela, o Richard e a Sally Price, o Felipe Descolaiano e a Christine Taylor, enfim, aqui são só alguns exemplos que eu peguei para demonstrar o quanto esse é um padrão, né, conjugal que se repete. E que é exatamente por isso que eu comecei falando que a minha pesquisa, ela se faz um pouco na sociologia, um pouco na antropologia, porque o que eu estou interessada em falar aqui não é simplesmente de falar sobre um outro extremamente radical, extremamente diferente de nós, extremamente distante.
eu estou interessada em falar e em pensar sobre um tipo de comportamento, um tipo de relacionamento e um tipo de valor que nos é tão cotidiano, tão comum, tão banal, que ele passa normalmente por natural, né? Quando eu comecei a pesquisar esse tema, quando eu ainda estava no mestrado, um dos comentários que eu mais ouvia era que isso era algo evidente, que isso era algo óbvio. É evidente que as pessoas se casam entre si dentro da academia. É evidente que as pessoas se casam com seus colegas, porque a gente passa muito tempo dentro dos departamentos, a gente passa muito tempo fazendo pesquisa, a gente passa muito tempo aqui dentro da universidade, então isso é algo natural, isso é algo automático. E o que me interessa, e me interessava já nessa época, e me interessa até hoje, é exatamente pensar para além desse automatismo, né? Pensar um pouquinho o que tem de valor que está sendo reproduzido nesse tipo de relacionamento. Então, ao longo da minha pesquisa do mestrado, eu entrevistei cientistas sociais formados no Brasil entre a década de 50 e 60. E todas elas se casaram com colegas que elas conheceram durante a graduação e a pós-graduação. E nesse momento, né, nesse momento da história das ciências sociais no Brasil, o casamento com colegas já era, digamos assim, uma norma. Então, a gente, voltando lá, fazendo toda essa minha bagunça aqui, desculpa, gente. Se no começo do século XX, a maioria dos antropólogos, a maioria das cientistas sociais percebiam um impedimento de continuar uma vida afetiva, uma vida conjugal, uma vida familiar, frente à disposição de ter uma vida científica, a partir da década de 30 e 40, quando a gente vai institucionalizando cada vez mais as universidades, a gente vai tendo cada vez mais mulheres estudando, né, porque as mulheres vão entrando cada vez mais, os cursos são os cursos de geografia e história, na época a gente ainda não tinha cursos de ciências sociais, então as mulheres entram em grande monta nos cursos de geografia e história para serem professoras de ensino médio, né, e quando elas vão entrando nesses cursos e vão desenvolvendo suas carreiras, buscando pós-graduação, por vezes fora do Brasil, por vezes indo para São Paulo, na época onde já tinha alguma pós-graduação, elas começam a se casar com os seus colegas. Não só elas começam a se casar com seus colegas, mas começam a haver casamentos dentro da universidade, começam a haver casamentos entre colegas, né? E esses casamentos eram vistos como as escolhas mais apropriadas, como escolhas que de certa forma representavam uma continuidade de um ideal de dedicação exclusiva à ciência, de dedicação integral ao projeto de conhecimento, ao projeto científico, ao ethos científico que era colocado na época como um ethos profissional, como um ethos que queria se separar muito da lógica das artes, etc. Um grande exemplo disso foi uma das minhas interlocutoras durante o mestrado, que se casou com um ator de teatro. E os comentários que ela contava, ter ouvido do seu orientador, ter ouvido de seus colegas, de que isso era um absurdo, de que ela que ela devia tomar muito cuidado com esses casamentos, porque eles iam tirar ela do caminho, de certa forma, do caminho certo, do caminho da ciência. Isso parece ser uma coisa anedótica, mas não é. Existem outras pesquisas que demonstram o quanto mulheres que entraram na carreira científica nessa época, principalmente em universidades que eram um pouquinho mais periféricas, se a gente for ver a UFBA, a UFMG, né, elas entravam nas universidades e se casavam com engenheiros, principalmente se casavam com engenheiros, porque era casamentos de mulheres de classes médias, brancas, camadas urbanas. Então elas se casavam com engenheiros e com pessoas que não eram universitárias, e isso era um fator extremamente importante para desvinculá-las da vida universitária. Uma vez que esses maridos conseguiam um emprego em uma outra cidade, uma vez que esses maridos iam para outros lugares trabalhar, elas acabavam desvinculadas do universo universitário, desvinculadas da pesquisa acadêmica. Então o casamento, ele funcionou, de certa forma, nesse momento histórico, como uma estratégia, não digo que consciente, mas como uma estratégia de fato de fixação dessas mulheres nesses espaços profissionais. Ou seja, ele funcionava como uma forma de dar uma dupla inserção para essas mulheres dentro da universidade. Então elas tinham o seu grupo de pesquisa, tinha também o grupo de pesquisa que o marido participava.
Tinha o grupo o lugar o programa em que o companheiro fazia doutorado, o programa que elas faziam doutorado, o orientador do companheiro, o seu orientador, né? Então isso permitia de certa forma uma dupla inserção e de certa forma uma maior fixação dessas mulheres dentro da universidade. Então, e isso não acontece apenas no Brasil. Isso é uma coisa interessante da gente discutir aqui. Esse tipo de padrão de casamento e esse tipo de pesquisa, o que eu estou fazendo aqui é uma pesquisa que a gente não tem nenhuma pesquisa quantitativa, pelo menos não que eu conheça, próxima sobre esse tema aqui no Brasil, mas são pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na América do Norte e na Europa já faz uns 10 anos, né? São pesquisas que começam em 2003, 2004, que elas vão olhar exatamente para a vida para as trajetórias acadêmicas, para as trajetórias de profissionais acadêmicos e para as escolhas que existem dentro dessas trajetórias. Então tem algumas coisas interessantes que a gente percebe aqui. Em primeiro lugar, essa é uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford, desses dados que estão aqui. As mulheres, elas têm maior tendência a se casarem com parceiros que são acadêmicos do que os homens. Né? Aqui, nesses dados, a gente tem uma diferença sutil, que é uma diferença de 6%, né? 40%, 34%. As mulheres têm uma maior taxa de solidão, né? É muito mais comum você ter mulheres acadêmicas que não casam do que homens acadêmicos que não casam. E você tem um número também muito maior de homens acadêmicos que têm parceiras que ficam em casa do que de mulheres acadêmicas que têm parceiros que ficam em casa, e com tudo isso que quer dizer em termos de divisão do trabalho doméstico, né? De cuidado dos filhos, de cuidado da casa, de cuidado de parentes. Mas esses números mudam de acordo com as pesquisas. Então essa pesquisa, desse segundo slide, que é uma pesquisa sobre as trajetórias acadêmicas de historiadores e historiadoras na América do Norte, mostra um número ainda mais relevante, né, em que 54,7% das mulheres estão casadas com pessoas que têm um doutorado, que também possuem uma posição acadêmica, enquanto 30% dos seus colegas estão casados com mulheres, com parceiras que têm um doutorado também. Então a gente tem uma diferença aqui que vai revelando, digamos assim, a estratégia que está por trás disso. E não só isso. Nós temos ainda alguns números que demonstram o quanto que o casamento ele tem um efeito diferente sobre as carreiras de mulheres e sobre as carreiras de homens. A gente pode observar, por exemplo, que no caso do sistema, essa é a mesma pesquisa com os historiadores estadunidenses. No caso do sistema universitário dos Estados Unidos, eles têm isso que eles chamam de tenure track, né? Então, que uma vez que você entra na universidade, você demora um tempo para se tornar um professor efetivo, mais ou menos o que a gente chamaria aqui de um professor efetivo. As mulheres que são casadas, elas levam, de modo geral, mais tempo a alcançarem esse lugar de professoras efetivas do que os homens que são casados, que levam menos tempo para alcançar esse lugar do que os homens que são solteiros. Então, o casamento, o que esses números demonstram aqui, é que o casamento e a conjugalidade, eles possuem um efeito sobre a produção de conhecimento, sobre a produção de carreiras, né? Claro que esses números, eles são indícios, né? Eles não servem para a gente entender de que forma que esses efeitos acontecem, mas eles servem, o que eu quero dizer, trazendo esses números aqui, eles servem para evidenciar algo que é uma realidade, que ela é uma realidade sociológica. Ela não é simplesmente fruto de escolhas individuais, fruto de relações que são subjetivas, mas que são de um sistema como um todo. Então tá. Então, como essas pesquisas internacionais vêm evidenciando nas últimas décadas, pensar afeto, conjugalidade e reprodução é fundamental para o entendimento das dinâmicas de gênero que permeiam a ciência e a academia.
sem pensar essas coisas, a gente não vai conseguir entender por que a ciência, por que a academia, ela continua reproduzindo algumas estruturas de gênero que são bastante excludentes. Um exemplo que a gente pode ter, em termos quantitativos também no Brasil, é em relação às bolsas de produtividade de pesquisa. A gente tem as bolsas de produtividade de pesquisa, a mais alta delas se chama CNPq A1, e apesar de que nós temos muito mais mulheres entrando nas universidades, muito mais mulheres entrando nos programas de pós-graduação, muito mais mulheres fazendo iniciação científica, a gente tem uma crescente diminuição do número de mulheres quando a gente ascende nessa escala, ao ponto de que a bolsa mais alta de produtividade em pesquisa, a gente tem um número de 24,6% de bolsas que são atribuídas a mulheres, e esse número está congelado já faz alguns anos. É um número que não se move, apesar da gente ter flutuações em vários outros índices, esse número não se move. Então, o que a gente propõe quando a gente está falando, quando eu estou falando, em pensar a ciência, em pensar a academia, em pensar a antropologia, pelo seu avesso doméstico, é pensar exatamente como essas relações que dizem respeito a aspectos do afetivo e do conjugal, elas têm um efeito sobre a produção de conhecimento. Então, eu queria retomar um pouquinho das coisas que eu vi durante o mestrado, porque esses números que eu estou apresentando para vocês agora são números de pesquisas internacionais, mas a minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa voltada à biografia. Então eu trabalhei com histórias de vidas de mulheres e como que elas percebiam os efeitos da conjugalidade nas suas trajetórias acadêmicas, E eu lembro muito que a primeira vez, a primeira entrevista, minha primeira incursão a campo, eu fui conversar com uma professora na USP e a gente combinou uma conversa na sala que ela tinha na universidade, a sala que ela divide com o marido, tem o nome dos dois na porta, E quando eu sentei para conversar com ela, eu comecei a explicar a minha ideia de pesquisa e ela me olhou com uma cara muito triste, não muito triste, mas uma cara um pouquinho assim pesarosa, e falou: eu não acho que esse é um bom arranjo. Eu não acho que esse arranjo do que eu chamo de endogamia acadêmica, esse arranjo de casar com um colega, é um bom arranjo. Por que ela falava isso? Nas próprias palavras dela, ela dizia que isso dificultava a separação da casa com o trabalho. Que é extremamente interessante, pelo menos para mim, para pensar, uma vez que eu estava discutindo toda aquela minha confusão antes sobre o público e privado, o doméstico, e daí a pessoa vem e fala: isso dificulta a separação da casa com o trabalho. O que isso quer dizer? E isso ela usou ainda um exemplo da filha dela, que depois também adotou o mesmo caminho, foi para uma carreira acadêmica, se casou com um colega, para dizer que o lugar em que ela ocupava na universidade acabava sendo constantemente um lugar sombreado pela posição do marido dela. Em que muitas das posições adotadas pelo marido dela, posições sejam acadêmicas, sejam políticas, sejam teóricas, eram imputadas para ela sem ela ter, em momento algum, assumido essas posições. Então ela ficava numa posição, de certa forma, de sombra. E também, muitas vezes, em alguns casos, que me foi contado não só por ela, como por outras interlocutoras, de receberem acusações de serem, de certa forma, auxiliadas de uma maneira ilegítima. Então, você passou nesse concurso, você conseguiu essa bolsa, você conseguiu essa vaga por causa do seu relacionamento. Uma certa insinuação de nepotismo que ela pode ser vinculada, que ela pode ser relacionada exatamente com aquela relação que eu falei mais cedo sobre a dependência. As mulheres são sempre vistas como dependentes dentro do espaço do doméstico. E ao entrarem nos espaços universitários, essa lógica vai sendo usada de uma maneira a deslegitimar a participação delas nesse lugar. É falar: olha, você não devia estar aqui, não por esses caminhos, não por essas formas. Outras me colocavam muito a denúncia em relação ao lugar de discípulas em que elas eram colocadas. Então, se elas participavam
do mesmo, se elas partilhavam do mesmo objeto de pesquisa que seus companheiros, ou se elas participavam de mesmos grupos de discussões, de mesmas leituras, elas eram constantemente colocadas numa posição de discípulos, numa posição, digamos assim, de subalternidade. Então, o que acontecia ao longo das carreiras dessas mulheres? Elas faziam um grande esforço para demarcar caminhos teóricos distintos, para demarcar dedicações profissionais diferentes, para demarcar campos separados. Né? Então, o que me intrigava muito é que, ao mesmo tempo em que quando você olha para esse tipo de parceria, você pensa, bom, deve ter uma partilha grande aí. As pessoas devem partilhar muitos dos seus interesses, muitas das suas leituras, elas devem ter, né, um relacionamento intenso em termos de trocas intelectuais, que é intensificado por esse tipo de relacionamento. O que elas me traziam era o contrário. Não, a gente não lê as mesmas coisas, a gente não frequenta os mesmos grupos de pesquisa, a gente não vai para os mesmos congressos, porque a gente tem que ter espaços separados. E isso é uma coisa também que surge nas pesquisas internacionais. Essa aqui, no caso, é uma pesquisa francesa sobre etnólogos, sobre o universo da etnologia na França, em que ele vai falar que, apesar de que 2/3 dos etnólogos afirmam que eles recebem algum tipo de ajuda dos seus companheiros, sejam companheiros, nas suas pesquisas de campo, a grande maioria dos homens recebem ajuda das mulheres na pesquisa de campo de fato, e as mulheres recebem ajudas dos seus companheiros de uma maneira mais logística, então como programar a pesquisa ou como usar equipamentos ou qualquer coisa desse tipo, né? Ao mesmo tempo em que você tem isso, você tem uma grande negação, nessa pesquisa pelo menos, de que haja uma discussão intelectual, né? De que haja de fato uma partilha intelectual dentro desse universo. É importante, isso é uma coisa que eu gostaria de continuar pesquisando agora, que é algo que me intriga, né? É exatamente essa relação entre uma expectativa social, digamos assim, de uma certa fusão entre esses dois profissionais e uma necessidade por parte dos profissionais de negar essa fusão. Então, já que eu comecei a falar de etnologia, é interessante a gente pensar na antropologia especificamente, porque, enfim, nessas idas e vindas malucas que eu estou fazendo, a minha intenção, de fato, nesse projeto, é pensar a história da antropologia. E não só porque a história da antropologia é mais próxima, a gente já conhece mais, mas porque a antropologia, como forma de conhecimento, ela traz, eu sugiro, né, exatamente a possibilidade dessa mistura. Por quê? Porque quando a gente faz trabalho de campo, a gente está necessariamente misturando essas duas esferas do público e do privado. A gente está necessariamente misturando, né, aspectos que são da nossa subsistência, que são do nosso cotidiano, ou seja, como que eu vou comer, onde que eu vou dormir, para que casa que eu vou, né, quando terminar meu dia de pesquisa, e aspectos que são do próprio trabalho, o que eu quero conhecer, quais perguntas que eu quero fazer, quantos dados que eu tenho que levantar, etc, etc, etc. E esse é um tipo de tema que ele sempre aparece, a gente costuma falar da história da nota de rodapé, né? É o tipo de tema que sempre vai surgindo em notas de rodapé, em relatos etnográficos. Nesse caso aqui não é numa nota de rodapé, mas é numa parte interessante do texto, do Roy Wagner na Invenção da Cultura. Ele vai falar muito sobre como, quando ele chegou junto aos Daribe, né, os Daribe, a população que ele estava fazendo pesquisa, não conseguia entender por que ele estava lá sozinho. Por que ele era um homem solteiro, adulto, né, e como que ele conseguia viver daquela forma. Então ele fala, o problema era fundamental, pois girava em torno das razões da minha presença na aldeia e da natureza do trabalho que eu estava fazendo, e das motivações por trás dele. Eu me via continuamente desconcertado e às vezes incomodado pela preocupação de meus amigos com aquilo que eu tomava como assunto secundário, meus arranjos domésticos e meu estado conjugal, já que eu definia a mim mesmo e justificava a minha presença em termos dos meus interesses antropológicos e do meu trabalho de campo. Os Daribe, de sua parte, provavelmente ficavam igualmente pasmos com a minha estudada indiferença quanto aos problemas da vida e da subsistência, com a minha inexplicável paixão por entrevistas e, afinal de contas, se eu podia lhes perguntar
com que tipo de gente eles podiam se casar, era justo que eles pudessem me perguntar com que tipo de gente eu podia me casar. Então ele conta que os Daribes sempre perguntavam, e antropólogo só se casa com antropólogo? Antropólogo pode se casar com missionário? Antropólogo pode se casar com médico? Né? E isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante, no sentido em que ela traz exatamente o avesso que o pensamento científico, aquilo que o pensamento científico, o pensamento antropológico tradicional, ele costuma deixar como plano de fundo, né? Todo esse universo dos arranjos domésticos, dos arranjos afetivos, dos arranjos conjugais, que a gente coloca como isso não é importante para a condução do meu pensamento, isso não é importante para fazer antropologia. E o que os Daribes estavam falando para o Wagner é que isso é importante. Você só é antropólogo porque você está ignorando essas coisas, né? Você está fazendo antropologia dentro desse contexto. Então, pensar a história da antropologia dessa forma me parece ser pensar a história da antropologia, digamos assim, em algo que ela está faltando. Então, se há algumas décadas a gente vê a emergência de discussões sobre autoridade e colaboração na construção do conhecimento antropológico, ou seja, qual o status dos nativos, né? Qual o status das pessoas com quem a gente conversa na produção de conhecimento, ainda é pouco explorada a natureza profundamente colaborativa que toda a empreitada de conhecimento incita. Como demonstram várias filósofas feministas, como a Catherine Lutz, a Donna Haraway e a Amanda Schimbinger, a produção de conhecimento dentro da tradição científica ocidental oblitera sistematicamente a sua base generificada, ou seja, o seu caráter masculino, ao buscar produzir um sujeito de conhecimento completamente objetivo e neutro, sem corpo, sem dependentes ou necessidades de subsistência, ou seja, o Wagner indo para campo, sem pensar em quem que vai cozinhar, sem pensar onde ele vai dormir, ele está exatamente sendo esse tipo de sujeito, né? Esse tipo de sujeito que não tem que pensar na sua subsistência, que tem que pensar apenas na sua produção de conhecimento. O trabalho de reprodução das condições básicas para a empreitada científica ou criativa, ele é eminentemente feminilizado como um trabalho doméstico, como um trabalho de cuidado, como um trabalho administrativo, como um trabalho secretarial. E é naturalizado como um pano de fundo desimportante para a história da antropologia e a antropologia da ciência. Então, a gente pode pensar em vários casos em que essas relações foram tomadas de maneiras distintas. E aqui eu queria fazer uma comparaçãozinha, só para deixar tudo mais confuso ainda, entre duas figuras da história da antropologia francesa que são contemporâneas, mas que tiveram abordagens bastante distintas, tanto em relação à vida quanto em relação à antropologia, que é o Lévi-Strauss, que todo mundo bem conhece, e a Germaine Thion, que a gente conhece menos aqui no Brasil, mas que eu já vou falar um pouquinho dela. Os dois, eles nasceram com 1 ano de diferença e morreram com 1 ano de diferença. Eles viveram os dois 101 anos. Os dois começaram a fazer antropologia na década de 30, e fizeram antropologia em lugares bem diferentes. Então, o Lévi-Strauss, como imagino que muitos de vocês devem saber, veio para o Brasil para ser professor da USP, junto com a Dina Lévi-Strauss. Na época ela se chamava Dina Lévi-Strauss, depois ela voltou para o nome original dela, que era Dina Dreyfus. Eles vieram para a USP, ele veio para dar aula, ela veio para acompanhá-lo. Eles fizeram pesquisa entre as populações indígenas do Brasil Central durante as férias da USP, né? Nesse meio tempo, exatamente nessa mesma época, a Germaine Thion, ela foi para o norte da África, foi fazer pesquisa sozinha, sem marido. Germaine Thion nunca casou, né? E passou muito tempo. Ficou 3 anos entre idas e vindas, ficou 3 anos em campo, né? Mas eles tiveram diferenças muito importantes em relação à maneira que eles construíram a visão da antropologia deles. Então, a antropologia do Lévi-Strauss, como a gente já conhece, é aquela antropologia que ela coloca, de certa forma, um dilema entre a ação e a prática, entre a ação e o conhecimento, né? Conhecer não pode ser um projeto, digamos assim, de engajamento com o outro. O conhecer é o conhecer sobre o outro, né? A ação e o conhecimento são coisas diferentes. E o conhecimento, ele é o conhecimento que ele se quer estrutural, que ele se quer abstrato, que ele se quer, de certa forma, distante. A Germaine Thion, ela vai fazer
vai propor um tipo de conhecimento que é bem diferente desse. Ela propõe uma antropologia que é uma antropologia, digamos assim, da advocacia. Né? Ela diz que o trabalho do antropólogo tem que ser um trabalho quase como o trabalho do advogado, que é um trabalho de quem defende as populações com quem ela se engaja. E isso tem a ver com as trajetórias de vida que eles tomaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Levi-Strauss, como vocês sabem, se exilou para os Estados Unidos. Né? Ele foi fazer as pesquisas dele, principalmente nas bibliotecas. A Germaine Tillion, ela estava na França e ela não se exilou, ela foi presa, foi para um campo de concentração, escreveu, continuou fazendo pesquisa nos campos de concentração. E a partir desse lugar, digamos assim, de histórias de vida bem distintas, ela também propôs esse lugar de conhecimento como um lugar de conhecimento mais engajado, como um lugar de conhecimento menos distanciado. Um outro exemplo, só pra gente finalizar aqui, porque realmente está muito confuso, tem muita coisa. Um outro exemplo que a gente tem da história da antropologia é do casal Victor e Edith Turner, um pouquinho mais jovens. O Victor Turner, como muitos de vocês conhecem, é um antropólogo britânico super importante, e o que muitos de nós não conhecemos é que ele fez todas as pesquisas dele acompanhado pela sua esposa e pela sua família. Ele ia para campo com todo mundo, né? Então, enquanto o Turner estava se formando antropólogo, a Edith eles já eram casados e ele ia para a faculdade, ela ficava em casa com as crianças. Né? Quando ele foi para campo na África pela primeira vez, ela foi junto, ela participou de todas as pesquisas, ela trazia informações importantes para as pesquisas. Ele depois, tem entrevistas dele em que ele fala que ele estimula os alunos a levarem a família para campo, porque ele afirma que é uma forma de você conseguir informações super importantes sobre esse universo. Mas ela não assume nenhum lugar, digamos assim, de destaque na antropologia. Ela não consegue, ela não estuda nessa época, ela não consegue títulos, etc, etc. Mas quando ela já está lá na década já nos anos 70, eles publicam pela primeira vez um livro juntos. E isso é algo bastante simbólico, porque até então ela tinha participado, ela tinha escrito junto com ele, todos, de acordo com eles, de acordo com as entrevistas deles, muitos dos livros que eles produziam juntos, mas a autoria nunca lhe era atribuída. Em que contexto, isso que é interessante da gente pensar, em que contexto em que atribuir a autoria para ela se torna uma coisa importante? Isso já era a década de 70, e como a gente sabe, na década de 70, o discurso feminista ele já era algo que estava a caminho de se tornar cada vez mais popular. E as cobranças pela visibilidade do trabalho intelectual dessas mulheres vão se tornando cada vez mais importantes. Então, é nesse lugar, nesse momento histórico, né, em que o trabalho dessas mulheres que vem acontecendo ao longo da história, que a gente pode perceber nessa trajetória maluca em diferentes momentos ao longo da história, ele vai começar a ser reconhecido, e vai ser reconhecido através dessa dinâmica, a dinâmica da autoria. Bom, então eu vou atribuir a ela como uma coautora. Até então, as mulheres estavam restritas, digamos assim, aos agradecimentos. Né? A minha mulher, a dedicatória do livro, né? A minha mulher que me ajudou em tudo, a minha mulher que datilografou esse livro, a minha mulher que fez todo esse projeto, blá, blá, blá. E a partir desse momento, a autoria começa a ser um lugar que pode ser ocupado por essas pessoas. E é exatamente esse lugar de autoria que vai permitir para Edith Turner ela se tornar formalmente uma antropóloga depois disso, que de fato ela se torna professora, ela faz um mestrado em letras e começa a ser professora em antropologia, enfim, ela faz uma carreira depois disso. Mas o interessante de pensar aqui é olhar para duas coisas. Tanto para a dinâmica de autoria, né? Tanto pensar a autoria como uma forma de reconhecimento acadêmico restrita. Deixa eu pegar aqui, gente.
como uma dinâmica de reconhecimento, mas pensar também o quanto que a ausência dessa autoria, ela traz consigo uma concepção sobre o trabalho intelectual e sobre o trabalho acadêmico que tem embutido um trabalho não remunerado e um trabalho não reconhecido. Reconhecer a autoria da Edith Turner é reconhecer um pouco esse esforço não remunerado, esse esforço, digamos assim, invisível que está por trás das nossas próprias expectativas de excelência acadêmica. Quando a gente lê um livro do Turner e a gente pensa, caramba, como ele fez pesquisa, a gente esquece que ele não coletou esses dados todos sozinho, ele coletou esses dados junto com outras pessoas, né? Então o que a gente tem aqui é uma forma de repensar a própria quantidade, digamos assim, as próprias expectativas em relação ao conhecimento, né, da maneira que ele é produzido até então. Mas o interessante de colocar, porque esse é um projeto que eu tentei fazer um percurso histórico, mas esse é um projeto que está em andamento, é interessante de observar o quanto isso é um modelo em transformação. Então, se eu comecei falando que a academia é uma instituição moderna, que a academia é uma coisa que começa no século XX, que a gente tem primeiro mulheres que não se casam, depois mulheres que se casam e ficam numa posição subalterna, agora mulheres que se casam e apesar de uma posição relativamente subalterna, elas conseguem ascender a autoria e algum tipo de reconhecimento acadêmico, nessa geração atual as coisas já são diferentes, né? E nesse sentido eu queria comentar só sobre uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer agora durante esse congresso que eu estava, com um antropólogo indiano, que é também casado com uma antropóloga, e que na minha cabeça estava amarrando um pouco esses exemplos. Por quê? Primeiro porque é um antropólogo indiano, ou seja, que vem de um contexto de relacionamentos, um contexto conjugal, uma cultura, né, de casamento bastante diferente da britânica, bastante diferente da francesa, bastante diferente da brasileira, mas que vive a endogamia acadêmica da mesma forma que professores brasileiros ou professores britânicos. Ele não teve um casamento arranjado, como a gente imagina, muitas vezes quando a gente fala da Índia, mas ele se casou com uma colega de pós-graduação, né, uma colega antropóloga. E o que fica muito claro, sendo ele uma pessoa, o Sumendra tem 40 anos, 40, 50 anos, eles se casaram nos anos 90, né? Então uma pessoa de uma geração bem mais atual do que de todas essas outras gerações que eu estava falando, o que fica muito claro no discurso dele é o quanto eles, de certa forma, aprenderam com essas gerações anteriores, né? Então ele tem uma coisa, a gente estava conversando e eu perguntava para ele, vocês dão aula na mesma universidade, no mesmo departamento dele? Não. A gente decidiu não dar aula na mesma universidade, nem no mesmo departamento. Exatamente para fugir disso tudo que as minhas interlocutoras aqui do Brasil, aqui da década de 50 e 60, falavam. Dessas acusações de nepotismo, dessas acusações, de certa forma, de favorecimento, né? Então, eles trabalham em departamentos diferentes, mas já fizeram muita pesquisa juntos. Eles começaram, o relacionamento deles começou quando eles eram professores na mesma universidade e eles foram fazer pesquisa juntos. E essas pesquisas, ele comenta o quanto elas são enriquecidas pela participação da parceira, né? Então ele comenta o quanto, quando ele volta para o campo, levando a sua companheira, ele é tratado pelas pessoas com quem ele fez pesquisa de uma forma bastante diferente de como ele era tratado de quando ele era sozinho. Então, ele antes era chamado de Babu Delhi, Babu Delhi, que significa pessoa respeitável de Delhi. E depois, quando ele volta com a sua companheira, ele é só chamado de Babu. Ele perde esse lugar de diferenciação, de outsider, e ele se torna, de certa forma, uma família, porque o que ele está fazendo é levando a família um pouco junto desse universo. O que mais? Além disso, ele coloca algumas coisas super interessantes e são coisas ainda que eu tô, enfim, que eu ainda tô olhando, que eu ainda tô analisando, mas ele coloca coisas muito interessantes sobre a maneira como o fato dele ser casado com uma antropóloga, que é uma antropóloga feminista também, traz para ele uma visão sobre
as relações domésticas e a divisão do trabalho doméstico que ele não teria de outra forma. Então ele contou uma anedota que é muito interessante e é muito legal, ou pelo menos eu acho muito legal quando fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente não fala só sobre pesquisas de campo, só sobre teorias, mas a gente fala também sobre quem corta os legumes na sua casa, né? Como que são divididas as tarefas domésticas dentro desse ambiente. E uma das coisas que ele falava é que desde o momento antes deles se casarem, eles já tinham disposto que haveria uma divisão muito clara, mas que em determinado momento do casamento ela chegou e falou pra ele, olha, você não está dividindo comigo o trabalho doméstico. E ele falou, como assim? Eu corto os legumes, eu faço as compras, eu lavo a louça, como a gente tinha combinado, o que eu não estou dividindo de trabalho doméstico? E ele contou que ela parou um pouco para pensar e respondeu para ele, olha, hoje à noite a gente vai ter um jantar, vão vir 7 pessoas da sua família aqui em casa e você não está preocupado com isso. Então você não está dividindo o trabalho da atenção. Você não está dividindo o trabalho do planejamento, você não está dividindo, de certa forma, o trabalho emocional do espaço doméstico. E ele conta como isso foi um grande insight para ele, tanto em termos de pesquisa, quando ele foi pesquisar parentesco, quando ele foi pesquisar outras coisas, né, das pesquisas dele, como de uma forma de entender as próprias relações de gênero, né? Entender as próprias dinâmicas desse universo. E esses antropólogos mais contemporâneos que eu estou começando a entrevistar agora, eles contam muito mais sobre essas dinâmicas de influência. Então, se eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres durante o mestrado que estavam muito marcadas pela sombra, pela dinâmica da sombra, agora durante o doutorado eu estou interessada, eu estou buscando pelo menos encontrar interlocutores, encontrar pessoas de diferentes antropologias, de diferentes lugares do mundo, que estejam interessadas em pensar sobre a influência, que estejam interessadas em atentar para as dinâmicas da influência das suas relações domésticas sobre, enfim, as suas produções intelectuais, sobre as suas produções antropológicas. Eu acho que é isso, de confusão suficiente para hoje. Se vocês tiverem entendido alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta. Bom, eu queria só comentar assim, eu cheguei um pouquinho depois, e acho que o que ficou pra mim assim, nesse momento é que, primeiramente, não achei que tem nada de confuso na sua explanação. Eu acho, talvez, que, na verdade, a complexidade do tema que você está trazendo, ele existe, ele é tão delicado de uma tal maneira que, porque você está aí à frente apresentando um tema sendo mulher. Né? Então, assim, acho que sendo mulher acadêmica também. Então, talvez justamente pelo fato de que todas essas questões, elas também, não sei, não conheço, mas assim, todas essas questões possam ser comuns a você também, muitas vezes pode nos parecer, como já me pareceu também em diversos momentos, quando quero falar sobre essas coisas, que o assunto está, né, muito confuso ou disperso, assim, mas não me pareceu confuso. Então, assim, agora, o que também fica para mim é que, mais uma vez, não importa talvez a dimensão ou mesmo a escala da ascensão que as mulheres possam estar alcançando ao longo da história, né? Sempre, assim, a partir do momento em que se foi reconhecida essa problemática, ela sempre vem a ser uma problemática, né? A divisão sexual do trabalho doméstico. Eu acho que isso, talvez assim, em termos de pesquisa, seja de fato muito importante de ser dito, porque o dito, muitas vezes, é o que traz justamente o critério político dessa questão, né? Porque justamente como essas mulheres ouvem no seu dia a dia que houve ali um caráter de nepotismo para ela ter conseguido essa relação, isso não acontece só no meio acadêmico, isso acontece, acredito eu que na maioria, pelo
pelo menos o que eu vi de pesquisas de uso do tempo, que é uma linha de pesquisa que tem um recorte de gênero, né? Que o IBGE, aí mais uma vez se reflete essa divisão novamente. Então o IBGE se encarrega da pesquisa a critério mais objetivo, digamos assim, né? Como as pessoas aplicam o seu tempo, e isso vai dizer sobre a qualidade de vida dessas pessoas, e o uso do tempo. Agora, o recorte de gênero, ele é feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, assim, mais uma vez, essa questão ela vem sendo dita, vem sendo tornada um problema do seu caráter político. Então, acho que reconhecer isso dentro da academia é, mais uma vez, também pensar sobre o caráter político que a gente está pensando nas relações de gênero nesse âmbito, nesse ambiente também. Só que eu fico, mais uma vez, com essa dor de estômago de pensar que, né, a gente não consegue fugir muito desse problema. Qual que é o teu nome? Luane, obrigada, Luane. E tem isso que você falou, que realmente é uma coisa que eu acho que eu queimei um pouco da largada, assim, de falar coisas que talvez eu pudesse ter falado antes, no sentido de que esse é um tipo de pesquisa, e esse é um tipo de objeto de pesquisa que, de fato, ele passa pela história da antropologia como algo que não precisa ser falado, né? Como algo que não é tão importante. Então tem essa citação que eu acabei queimando aqui, que é do Sherlock Holmes, que ele fala que o fato de que o cachorro não late à noite é tão significativo quanto o fato do cachorro latir. Então, o fato da gente não falar sobre gênero, sexualidade, sobre conjugalidade ao longo da história da antropologia é muito significativo sobre aquilo que a gente não quis olhar, sobre o que a gente não quis olhar ao longo da história da antropologia, e significativo também o fato de que só hoje a gente consegue olhar para essas coisas, né? Só hoje, nesse momento em que o trabalho ele se torna digamos assim, algo que está cada vez mais parelho, tanto para homens quanto para mulheres, que a gente vê tanto mulheres quanto homens trabalhando, que isso se torna algo importante de ser falado, né? O que mais? Diga, Fátima. Nada, você no começo falou do seu interesse na história da ciência e da antropologia, mas de fato só falou da história da antropologia. Agora, projeto, futuro, você jovem, enfim. A minha curiosidade seria saber se em outras disciplinas onde as pessoas não refletem por profissão em cima desse... Antropólogo sabe dessas coisas desde o primeiro capítulo, mas sei lá, matemáticos, físicos. Como é que é a dinâmica? Tem algumas pesquisas mais quantitativas que eu conheço, por exemplo, na área de biológicas, tem alguns índices que demonstram que 80% das mulheres, ou algum número assim, 83%, um número bastante alto, das mulheres que estão na biológicas, que são casadas com colegas da biológicas. Né? Então, esse tipo de mecanismo de reprodução através do casamento, de reprodução de uma certa fixidez institucional, ela se repete em diferentes áreas. Mas seria bom saber como elas veem esse... Sim. Ou seja, a pergunta concreta é, você vai entrevistar além do mundo da antropologia ou não? Por enquanto eu tenho trabalhado com antropólogos. Mas o futuro? Eu tenho outra pergunta relacionada do Fábio, na verdade, porque não ficou muito claro para mim o que foi do teu mestrado e o que vai ser do seu doutorado, né? Que é a grande questão. Sim. Né? Porque no mestrado, eu imagino, você pegou a coisa da história da antropologia, mas me parece que o teu doutorado está indicando um outro caminho, assim, né? Porque quando você fala no final, né, da mudança, da transformação no contexto atual, né, isso abre novas perspectivas em vários sentidos. Em um sentido que, por exemplo, se você compara a sua professora entrevistada da USP, formada na década de 60, né? E o pessoal que está agora, se eu penso, tipo assim, os nossos alunos que são casais, né, ou alguns colegas que são jovens também, é totalmente diferente essa relação, né? E aí pode entrar no jogo uma questão comparativa, que é a pergunta de pesquisa aí seria por que as relações são diferentes hoje? Por uma mudança na sociedade em geral, por uma mudança na teoria antropológica, e aí nesse caso
a comparação também pode ser estendida a outras áreas. Sim. Porque para você ter uma espécie de controle acerca da pergunta, né? Tipo assim, para saber se é porque o cara estuda antropologia, que eles, né? Ou porque a sociedade mudou, o que está acontecendo. Então, eu imagino assim, que para um doutorado, a perspectiva comparativa possa ter descolar um pouco desse trabalho do mestrado. Na verdade, no mestrado, eu trabalhei com a história das ciências sociais, institucionalização das ciências sociais. Então, eu trabalhei com sociólogas, com antropólogas, de modo mais geral. Assim, não era a história da antropologia no Brasil exatamente, mas a história da institucionalização das ciências sociais, principalmente no contexto de São Paulo, etc. Para o doutorado, meu plano era olhar para a história da antropologia da França e para a questão da conjugalidade, da endogamia acadêmica na história da antropologia francesa da segunda metade do século XX. Então, por isso que eu entrei um pouquinho, e ficou bem descabido ali, falando um pouquinho sobre Lévi-Strauss, Germain-Tiryon, um pouquinho para entrar nesse contexto, mas por causa das minhas leituras, não tanto para algo que era interessante para essa apresentação. Mas, de fato, uma coisa que você traz, que tem a ver com o comentário da Luane antes, é que a gente tem uma transformação muito grande hoje em dia em padrões de conjugalidade no que se refere à relação com o ambiente profissional. Né? Sempre que eu apresento essa pesquisa em algum lugar, as pessoas falam, no jornalismo também é assim. Na medicina também isso sempre acontece. Então, o que a gente tem, e eu até tinha colocado isso aqui, a gente tem cada vez mais uma mistura dessas duas esferas, né? Uma mistura desses dois ambientes, do público e do privado, do pessoal e do profissional, né? E essas duas coisas, elas representam, a meu ver, uma transformação que é uma transformação não específica da antropologia, como você está bem falando, particular à academia, mas particular às maneiras que a gente organiza as relações de trabalho hoje em dia. Né? Então é um pouco nesse sentido que eu acho interessante tentar pensar comparações. Na verdade eu fiquei muito curiosa. Você passou vários slides e eu ficava meio assim, tipo, mas o que estava lá? Eu queria saber, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais da pesquisa do mestrado e também o que você pensa para o futuro do doutorado na questão das pessoas que você entrevistou, né? Onde você pensou fazer esse campo? Você fala sempre de padrões de casamento, né? E aí você está entrevistando dentro desses padrões que você pensa, ou você está pegando casos desviantes, como você está fazendo essa seleção? Essa questão mais metodológica de como fazer a pesquisa é interessante porque ela coloca... Quando a gente vai fazer uma pesquisa que ela não está circunscrita a um lugar específico, mas ela está circunscrita a uma experiência, você tem que caçar as pessoas. Né? Então você não vai assim, não é, eu quero pesquisar, que nem eu já pesquisei o Jockey. Então eu chego no Jockey e as pessoas estão todas lá e eu vou trabalhar com os frequentadores do Jockey. Não, eu quero pesquisar casais. Então a primeira coisa que aconteceu no mestrado, quando eu decidi por esse projeto, foi o que eu faço agora? Eu vou levantar, fazer uma lista, entrei em contato com todos os meus amigos e falei, quem que vocês lembram? Quem que vocês podem me passar de contato? Que se encaixam nesse perfil de casais acadêmicos, de casais que em inglês a gente fala dual career couples, de casais em que os dois estão inseridos numa profissão acadêmica. Me passaram muitas pessoas e eu comecei a fazer contato e não, ninguém queria falar comigo. E isso é o mais difícil, e isso tem um pouco a ver com o comentário da colega antes, que quando a gente trabalha com gênero e a gente pesquisa questões que tem a ver com o que a gente chama de fórum íntimo, né, com as coisas que dizem respeito ao privado, ao doméstico, e aquilo que a gente coloca no reino da privacidade, do íntimo que a gente não quer compartilhar, né, a gente começa a entrar em assuntos que são muito delicados. E muitas pessoas não se propõem a participar dessa pesquisa. O que aconteceu comigo no mestrado? Eu comecei a encontrar algumas mulheres que estavam dispostas a fazer entrevista, a conversar comigo, a partilhar os seus memoriais, textos, enfim, a fazer parte da pesquisa. E eu falava, então, eu vou conversar com seu marido, porque eu acho importante ter os dois lados. Não. Então, o meu mestrado foi da perspectiva das mulheres. Porque eu tive a entrevista apenas de um dos maridos, do Boris, que já estava muito debilitado, já era uma pessoa bem idosa, faleceu
ano passado. Porque os maridos não estavam dispostos a falar sobre. E isso eu encaro também um pouco como aquela citação ali do Sherlock Holmes que eu já falei. Esse silêncio, né, essa indisposição a falar sobre, de homens dessa geração, de homens da década de 50 e 60, de homens que na época da minha pesquisa já estavam acima dos 60 anos, 60, 70 anos, eu encaro um pouco essa disposição, encarei, principalmente durante o mestrado, como um dado de campo, né, como um dado antropológico, que diz respeito à maneira em que o trabalho emocional, em que o trabalho, digamos assim, afetivo é dividido dentro dessas famílias, dentro desses casais. Para o doutorado eu queria que isso não acontecesse de volta, mas né, é aquela coisa que você não tem como controlar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu já comecei entrevistando um antropólogo, o Sumendra. Então a minha ideia é porque eu estou interessada em perceber, porque o que eu consegui perceber um pouquinho já, que quando a gente fala com mulheres, a gente vai olhar, a gente vai receber muito mais relatos que dizem respeito a essas dinâmicas de sombra, a essas dinâmicas de acusação, essas dinâmicas de ser colocada no lugar de discípula. E claro, quando a gente fala com os homens, existe muitas vezes um lugar de uma gratidão maior e de certa forma, um reconhecimento devido, ou uma sensação de que se deve fazer um reconhecimento à influência e ao trabalho dessa parceira. Então são informações muito diferentes. E uma coisa que eu não comentei aqui foi que um dos gatilhos para o desenvolvimento, para eu escrever o projeto durante o mestrado, foi a leitura de um livro, que é um livro que é exatamente sobre essa perspectiva, que é o livro do André Gortz, que se chama Carta D, um livro bem fininho, que é uma carta que ele escreveu para a esposa dele, em que ele fala sobre como ela participou de todas as pesquisas, da escritura de todos os livros, de toda a carreira intelectual dele, mas que ela nunca foi reconhecida, ela nunca recebeu autoria, etc. Então foi a leitura desse livro que me deu o gatilho, assim, opa, peraí, então existem relações que estão sendo percebidas de uma certa forma, mas que não estão sendo, de certa forma, acessadas pela história das ciências sociais, não estão sendo acessadas pelo pensamento, né, da antropologia, das ciências sociais. Então, eu acho super importante, eu tenho muito, muito interesse em trabalhar tanto com homens quanto com mulheres, né? E trabalhar tanto com arquivos, que é uma coisa que eu já trabalhei durante o mestrado, eu também fiz muito pesquisa em arquivo, em memorial, em diário, e continuar trabalhando. Na França existem muitos arquivos de casais, que é uma coisa que eu estou interessada em olhar, em pesquisar, mas que é isso, por enquanto é só um projeto. Gostei muito do projeto. Obrigada. Eu queria só perguntar duas coisas que eu também cheguei um pouco atrasado. São duas coisas que se repetiam bastante. A primeira é quando se fala do padrão, que, enfim, essa endogamia acadêmica, ela tem recorrência, o que faz você estudar, no caso da antropologia, como um caso típico da ciência, a sua repetição nas diversas áreas. Agora, quando você fala o padrão, a endogamia acadêmica, que é um padrão, dentro dessas recorrências a padrões de casamento específicos. Se você vai trabalhar com esses padrões que você viu nesses arranjos, ou se o próprio arranjo é o padrão que se repete. A segunda é de geração, que foi bastante também. E é porque também são coisas que eu tenho dúvidas, assim, como fazer. Como pensar em estudos de parentesco que não sejam aqueles modelos lá, Kraumato, essas coisas. É sempre difícil, né? Pensar eles descritivos, né? Mas você falou de geração também, e eu queria saber como você está pensando nisso, corte, né? Corte geracional. Onde está esse corte? Enfim, onde estão essas gerações? No fim, o fato de... É uma coisa que foi instigada pelo Fábio, se o fato de essa formulação sobre o parentesco dos seus nativos e nativas aí ser consciente, enfim, altera alguma coisa em relação ao resultado.
Eu tenho dúvida se é consciente. Assim, se é realmente algo tão consciente no sentido que o Fábio falou, assim, que todo mundo sabe isso desde o começo. Não acho que é tão claro ainda. Eu acho que é uma coisa a ser percebida, a ser desenvolvida. E não só consciente, mas se é algo elaborado, né? Porque consciente é meio difícil de falar, mas se é algo de fato elaborado, pensado e refletido sobre em trajetórias. Em relação ao padrão, falando de modo geral, da endogamia acadêmica de modo geral, você tem um padrão mais reduzido, que é o que eles chamam de endogamia disciplinar, né? Então as pessoas não só casam dentro da universidade, como elas casam dentro de departamentos. Então você tem antropólogo casando com antropólogo, biólogo casando com biólogo, sociólogo casando com sociólogo. Então isso seria, não sei se era nesse sentido que você estava perguntando, mas de fato você tem também recortes que são, recortes não, mas padrões que são cada vez mais recorrentes de uma forma mais restrita dentro das áreas de conhecimento. Em relação à geração, de fato, o recorte que eu fiz durante o mestrado foi de pessoas que, quando eu estava entrevistando, elas já tinham mais de 60 anos. Então eu estava falando as trajetórias que elas estavam me contando, que elas estavam lembrando, eram as trajetórias um pouco da institucionalização das ciências sociais no Brasil, né? Enfim, da década de 50, 60, daí a profissionalização na década de 70, 80, desse momento histórico. E muito porque eu estava interessada em fazer um trabalho um pouco de memória, eu estava interessada em trabalhar não só com dinâmicas que são contemporâneas, com pessoas que estavam casando nesse momento, com pessoas que eram meus contemporâneos, mas pessoas que podiam lembrar dessas histórias e me contar sobre essas histórias. Para o doutorado também eu fiz um recorte, que seria um recorte da segunda metade do século XX. E esse recorte da segunda metade do século XX não é um recorte à toa, porque é um recorte que eu estou supondo, mas é claro, ainda está no plano da suposição, de que são relações que a gente já pode perceber, um pouco como a gente viu, por exemplo, no caso da Edith e do Victor Turner, que elas já vão ter nas suas dinâmicas alguma influência do próprio pensamento feminista, das próprias transformações do feminismo nas relações conjugais, nas relações domésticas. E é um pouco isso que me interessa perceber nessas relações. De que forma que o feminismo transforma, e o feminismo eu estou falando aqui de um modo muito geral, né, de que forma esse tipo de transformação moral que é o feminismo, né, que é o feminismo na segunda metade do século XX, transforma tanto dinâmicas de produção de conhecimento quanto dinâmicas de relacionamento e produção de trajetórias profissionais, né? Que mais? Acho que é isso. Eu acho que, assim, é claro que eu estou longe de fazer um estudo de parentesco mais tradicional mesmo, até porque o que eu acho interessante de observar é que a academia, ela de certa forma, a produção desse tipo de relacionamento, como um tipo de relacionamento que acontece na universidade, na academia, ela é meio que um subproduto, né? A intenção da universidade não é produzir essas famílias, não é produzir essas relações, mas ela produz de uma forma, digamos assim, não intencional, mas também bastante estratégica para a reprodução desses espaços. Você pode ver, e é super comum entre as pessoas que eu trabalhei, né, que as pessoas se casam com colegas e depois os filhos também seguem carreiras acadêmicas, às vezes em outras áreas, ou para áreas exatas, ou biológicas, ou qualquer coisa assim, mas seguem nesse universo. Então, de certa forma, existe aí um sistema de parentesco, né? E um sistema de parentesco para além daquilo que a gente costuma falar na história da antropologia, de filiações teóricas, né? Fulano é tributário de ciclano. Mas um sistema de parentesco, de fato, que constrói um grupo de pessoas que sustentam essas instituições. Então, isso eu acho uma coisa interessante de olhar, de pensar. Seria muito atrevido pensar em comparar não tanto com outras nações do mundo dito ocidental, mas dar um belo pulo para fora, chegar em lugares onde o feminismo foi interpretado, ou talvez nem chegou, ou chegou de uma forma diferente, como o mundo muçulmano.
Então, daí você tem que ver se existe uma inserção das mulheres nessas universidades. Existe. Não, por exemplo, muçulmano eu não conheço tanto, mas se a gente for pegar o caso do Japão. O Japão, ele tem um sistema universitário em que, eu estava lendo umas estatísticas recentes, que 8% dos professores universitários são mulheres. Então você tem uma entrada muito, muito dificultada das mulheres nesses espaços. Então daí, de fato, provavelmente as relações conjugais que acontecem ou não acontecem dentro desse contexto são bem diferentes. Seria super interessante. Claro, mas é trabalhoso, imagino. Teria que falar japonês, no mínimo, né? Não sei, a literatura deve ter deve ter coisa de inglês. Bom, gente, o que eu falei lá no começo é isso. Diferente do Fábio, diferente de outras apresentações que apresentaram uma dissertação de mestrado muito certinha, muito bem acabada, eu estou aqui apresentando o meu Frankenstein, que é um projeto, né? Então, obrigada por me ouvirem. E se quiserem continuar conversando, né, estou sempre à disposição. Te desejo o sucesso que a Mary Shelley teve com Frankenstein. Ai, tomara! Nossa, muito obrigada. Tomara que saia andando.